Versículo 1, aliás, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, ok? E a introdução começa assim, olha, o apóstolo Pedro exorta os cristãos da dispersão a se manterem firmes na fé e na santidade, demonstrando a eles o valor e a significância do sacrifício de Cristo, a necessidade que eles tinham de buscarem um padrão de santificação e pureza baseado nas Sagradas Escrituras. Então, Pedro, quando ele escreve ali o livro dele, né? Ele enfatiza isso. Gente, vocês devem e precisam buscar a santidade. Vai ver que Pedro foi aquele camarada que se levantou diante de Jesus e disse, não, o senhor não vai lavar meus pés. Onde já se viu uma coisa dessa? O senhor lava meus pés? E agora ele entendeu o projeto. Pedro sempre foi aquele camarada que teve a relutância, mas depois, lá no final, ele entendia que era o propósito, que era a chamada. E ele se curvava diante daquela chamada. E agora, ele entendendo o quanto é necessário ser santo, ele começa a instruir os irmãos da dispersão, os irmãos que estavam dispersos. Os irmãos que estavam fora, que tinham, né, vamos dizer assim, corrido da perseguição. E ele começa a dizer o quanto eles precisavam valorizar, buscar a santidade. Ok? Então, olha só, veja abaixo como restaurar a santidade. Como é que Pedro explica para os irmãos o que eles devem fazer para restaurar a santidade? Ele começa assim, né? Ser santo não significa o fato de termos opiniões e doutrinas teologicamente corretas, mas vivemos na prática da palavra de Deus. A gente vai ter muita confusão hoje acerca das doutrinas e das leis e dos dogmas criados pelo próprio homem. A gente tem essa dificuldade hoje, porque a gente sabe que muitas coisas os homens criaram, isso não tem a dúvida, tá? Tanto que o próprio livro de Atos Apóstolos, quando Lucas escreve ali, ele fala assim, olha, que o povo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam na doutrina de Cristo. Então, você vai ver que porque às vezes a gente tem uma certa relutância em relação ao como que a igreja trabalha. A gente tem que entender isso. Existe a doutrina de Cristo e existe as doutrinas do ambiente que você convive. Entendeu ou não? Então, a Bíblia diz que os irmãos daquela época eles perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos quanto na doutrina de Cristo, que eram aquelas leis que os apóstolos colocaram. Tanto que você vai ver lá que Ananias e Safira morrem, né, trazendo uma coisa que não era obrigado. Não era obrigado a trazer. E eles morrem. Entenderam? Por que eles morrem? Porque, mesmo não sendo obrigado, eles quebraram um princípio. Eles foram mentirosos. Eles foram enganadores. Eles não precisavam. O próprio Pedro disse, olha, se vocês não quisessem dar, não precisava dar. Se vocês quisessem deixar na sua mão, já estava na sua mão. Por que vocês trouxeram? Entendeu, gente? Mas o princípio da verdade, da mentira, eles quebraram. O princípio vamos dizer assim, de atrapalhar aquele ambiente de santidade, eles quiseram quebrar. E aí o que aconteceu? Eles se quebraram. Então nós precisamos entender que mesmo no meio da questão das doutrinas dos apóstolos, da doutrina de Cristo, nós temos que entender que nós temos que trabalhar corretamente nisso. Isso também está ligado à questão da santidade. Porque se nós quebrarmos esses princípios, uma vez outorgado, uma vez colocado, uma vez aceitado, uma vez que eu determinei aquilo no meu coração, uma vez que aquilo ficou determinado, tem que se cumprir. É assim que funciona. Amém, Jesus? Então, mesmo sabendo que existem doutrinas que foram homens que colocaram, hoje nós estamos um pouco melhor, a igreja está um pouco melhor nessa questão de costumes e tal, mas quem convive na igreja há mais tempo, quem aceitou Jesus há 30 anos atrás sabe quantos hábitos e costumes que a igreja tinha que não tinha sequer parâmetro bíblico. Né? A questão, por exemplo, do cabelo, a questão, por exemplo, da saia comprida, né? Do homem usar short, enfim, tinha um monte de coisa. E a gente tinha que cumprir aquilo. Tinha que cumprir. Por quê? Porque a gente entendia que eram leis que os homens haviam colocado para o bom andamento da obra do Senhor. Naquele tempo era uma regra, todos seguiam essa regra? É isso que eu estou dizendo. Algumas igrejas exigiam, outras não. Mas se você tivesse naquela igreja que exigia, você tinha que cumprir. Da doutrina. Não era uma doutrina bíblica, mas era um dogma daquela instituição, daquela igreja. E para que aquela igreja não perdesse a visão de trabalhar, aquelas pessoas que estavam ali tinham que cumprir. Vocês entenderam, gente? É a mesma coisa da sua casa. A sua casa não tem uma lei? A minha casa tem uma lei diferente. Entendeu? Claro que se o meu filho, por exemplo, fosse pequeno hoje e fosse lá brincar com o seu filho, o que ia ter? Ia ter um choque, não ia? Na sua casa pode fazer isso? Na minha casa não pode. Sim ou não? Não é assim que acontece sempre?
Né? Tem casa que o filho não pode subir no sofá, colocar os pés no sofá. Tem casa que os meninos sobem para lá e para cá. Sim ou não? São leis que as pessoas dos ambientes colocam para o bom andamento daquele ambiente. E quem está naquele ambiente tem que obedecer, tem que cumprir, tem que andar segundo aquelas informações. Isso o apóstolo René, ele fala que isso é ética dos ambientes. E só entende, olha só, e só crescem na vida quem entende isso. Porque cada ambiente tem as suas ordens. Isso aí é bom, né, pastor? É bom, porque todas as ordens que foram colocadas para o bom andamento, para o bom funcionamento. A menos que aquilo que está sendo colocado é contra o princípio da palavra de Deus. Aí não. Aí não. Aí ninguém é obrigado a cumprir. Nós não somos obrigados a cumprir uma lei que está contrária à palavra de Deus, nem na igreja. Nem na igreja. Pode ser a melhor igreja do mundo. Se ela tiver uma lei que ela vai contra o princípio da Bíblia, já era. Não tem validade, não deve ter validade. Embora a gente sabe que as pessoas dessas igrejas que têm essas leis são os mais fiéis. Que é o que nós chamamos de seitas, né? As seitas. Aquelas pessoas que têm umas leis lá dentro que é contra a Bíblia, mas elas fazem aquilo como se fosse realmente o ponto de salvação na vida delas. Quando na verdade a Bíblia não fala nada acerca daquilo. Então é muito importante nós entendermos isso. Então santidade é ser separado para um propósito, é ser separado para um projeto, é ser separado para um objetivo. Todos nós fomos separados para um propósito, para um objetivo. Nós não fomos separados só por estar separados. Entenderam? Então é essa visão. E é por isso que nós temos que buscar restaurar isso todos os dias. Porque a nossa mente, ela se suja com as coisas desse mundo. Principalmente, né, hoje em dia com esse período de Facebook, de WhatsApp, de tantas redes sociais, são muitas informações no ar. São muitos, né, debates, são muitas ideias. E tudo isso vai entrando na nossa mente. Se a gente não tiver realmente uma postura firme, a gente acaba, né, deixando de cumprir aquilo que deve se cumprir e entra numa confusão de alma, entendeu? Então é muito sério sobre isso, tá? Então ser santo não significa o fato de termos opiniões e doutrinas teologicamente corretas, mas vivemos na prática da palavra de Deus. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus." Sempre a Bíblia vai tocar nesse ponto de mudança de mente. Por que a Bíblia toca nesse ponto? Porque a nossa mente, eu já ministrei aqui dias atrás sobre isso. A nossa mente, ela está atrasada em relação aos princípios da palavra. A nossa mente, ela não coaduna com a palavra, ela não trabalha com a palavra de Deus. A nossa mente, ela vai querer tudo contrário da palavra. E é por isso que a Bíblia está falando aqui que nós temos que ter uma nova mente. Nós precisamos receber uma nova mente para que a gente possa aceitar a palavra. Na nossa mente humana, a gente não aceita a palavra. A gente não aceita a santidade, a gente não aceita a humildade, a gente não aceita o ponto de se entregar, de se colocar debaixo da palavra. A gente não aceita isso, humanamente falando. Entendeu? Mas para que eu preciso fazer isso? Por que tem que ser assim? A gente não aceita. Porque a nossa mente ela está baseada no que o mundo prega, no que o mundo ensina. Então, santidade começa por uma renovação de mente, por um trocar a mente, por aceitar a mente de Cristo. Será que estamos praticando a palavra de Deus no mesmo nível das nossas opiniões doutrinárias? Aqui acontece o seguinte, muitas vezes nós temos convicções, mas será que essas convicções têm sido realmente o ponto que tem feito a gente caminhar? Ou a gente só tem convicção na nossa alma, mas no nosso caminhar a gente caminha totalmente contrário daquilo que a gente tem convicção? A gente sabe, a Bíblia diz isso, não matarás. A gente sabe que não pode matar. E como é que nós estamos? Nós estamos matando ou não? A Bíblia diz que nós não devemos desonrar pai e mãe. Como é que nós estamos fazendo? Estamos desonrando pai e mãe? Não. Então, saber, conhecer é uma coisa. Praticar é outra coisa. E o grande desafio para a gente ser santo é fazer aquilo que a palavra de Deus determina. Esse é o grande desafio. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma mente trocada. Porque se nós tivermos uma mente velha, a gente vai ter muito problema. Muitas pessoas dizem que servir a Cristo é muito difícil, que ser cristão é muito difícil. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, se você querer servir a Cristo nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua verdade, na sua vontade, na sua visão, é impossível. Mas se você nascer de novo, é a coisa mais simples que existe. É por isso que existe uma grande dificuldade. A pessoa fala assim, eu sou um crente da época que não podia jogar bola. Eu sou um crente na época que os crentes não podiam usar